Há alguns dias, e até poderia dizer semanas desde que começou aquilo na Venezuela, o sequestro de Nicolás Maduro, e continuou com esses, cada vez mais pelo que parece, ataques iminentes por parte dos Estados Unidos contra o Irã, desde que o Império despertou na luta pela hegemonia, que já parecia ter perdido completamente, mas agora está lutando por essas brechas para recuperar o poder que um dia chegou a ter. Talvez até um pouco mais desse poder. Mas desde que tudo isso começou a acontecer, permitam-me dizer que fiquei absolutamente impressionada ao ler alguns comentários e muito magoada, em parte. Também sobre se a Federação da Rússia, sobre se a China, sobre a traição de ambos, especialmente da Rússia. Primeiro, isso teve a ver com a Venezuela, mas agora estamos vivendo isso de novo com a questão do Irã. Então, permitam-me dizer algumas coisas que eu considero absolutamente necessárias. E vou falar de forma absolutamente tranquila, porque eu sou eu e a minha circunstância. Neste canal, não pretendemos brincar com nenhum tipo de revolução. Aqui viemos analisar, vocês e eu, analisar a geopolítica sob a perspectiva da Realpolitik. Ou seja, partindo do princípio de que cada estado tem os seus próprios interesses. Mas permitam-me dizer que não aceito que a Federação da Rússia seja chamada de um país que traiu absolutamente alguém. Desde o início de sua existência, a Rússia teve várias divergências com os Estados Unidos, em particular. Em primeiro lugar, a Rússia nunca foi um império no sentido de querer ir além, colonizar ou invadir outros territórios. Ou seja, existiu o Império Russo, mas ele era muito diferente do que se conhece como outros impérios e do que hoje entendemos por imperialismo. A Rússia não possui pretensões imperialistas. Além disso, acredito, desde a época da União Soviética, e por isso me dói, especialmente vindo da comunidade latina. Entre russos e latinos, acho que nos entendemos muito bem, porque essa mesma miséria, no sentido de que estavam sempre tentando nos tratar como se fôssemos cidadãos de segunda classe. Por parte do Ocidente coletivo, isso foi vivido tanto na Rússia, que acabou ficando como a herdeira da União Soviética. Assim como na grande maioria dos países da América Latina, tentaram vir aqui para a Rússia e lá para a América Latina, também para limpar as botas com o nosso suor e o nosso sangue, tirar nosso território, nossos recursos. Em certos casos, eles foram melhores, mas para a Federação da Rússia, agora tudo está dando errado. Eu entendo todo esse apelo dentro de muitos países da América Latina, pois o que se quer e se pretende é que a Rússia venha salvar a todos e que a Rússia venha, de alguma forma, garantir essa existência pacífica do mundo. Eu entendo tudo, mas com toda a dor no meu coração, devo dizer que isso não é possível. E se eu dissesse o contrário, estaria mentindo. Não digo isso porque a Rússia não queira, mas porque a geopolítica é dura e a Rússia tem os desejos de um lado e os recursos de outro. Está fazendo tudo o que pode. A Rússia é um dos melhores aliados que alguém pode imaginar. A Rússia esteve lá para Cuba, a Rússia esteve lá para a Venezuela até as últimas circunstâncias. Deu todo tipo de apoio. Apoio econômico, apoio logístico. Não falo só desses momentos. Desde o sequestro de Nicolás Maduro, tudo parece girar em torno desse evento. Quando a Rússia, repito, ofereceu apoio com militares especialistas em cada setor. Este canal tem vários vídeos explicando por que eles foram e o que faziam. Inclusive o Grupo Wagner, que tinha ali uma função muito específica, mas era um contingente militar reduzido, destinado a ajudar a formar quadros dentro da Venezuela. Dizem que a defesa aérea não estava ativada, mas quem deveria ativá-la? A Federação da Rússia? Difícil. Agora vamos ao tema do Irã.
A Rússia tem apoiado o Irã, cumprindo todos e cada um dos seus compromissos com o Irã. Recentemente foi assinado o Tratado Estratégico que a Rússia tentava obter há anos, desde o Irã, quando a Rússia propôs efetivamente entregar a ele uma espécie de sistemas de defesa aérea. Fingiram que não era com eles e acabaram não aceitando nenhum problema com isso. Cada país tem seus interesses, o que é compreensível neste canal. Claro que é compreensível que a China haja de acordo com seus interesses, que a Rússia haja de acordo com os dela, mas que a Federação da Rússia não traiu absolutamente ninguém e, o tempo todo, enfrentou o Ocidente coletivo com todos os meios que tinha ao seu alcance. O que acontece é que aqui precisamos levar em conta se queremos analisar a realidade e agir como adultos. Ir além do lema pitoresco e do vamos esses e vamos aqueles, avançar com a revolução máxima. Se não, repito, precisamos fincar os pés no chão e, de fato, ver como é o mundo ao nosso redor. Devemos entender que a América Latina, historicamente, não foi a zona de influência da Federação da Rússia. Na verdade, a União Soviética tentou sim ter pequenos países como zona de influência ali, mas os Estados Unidos também estiveram presentes. Então, por que dizemos que a Rússia não quer que a Ucrânia tenha presença de tropas da OTAN, nem armamento da OTAN, muito menos a possibilidade de ter armamento nuclear da OTAN? Os Estados Unidos permitiriam que a Rússia agisse assim no México, mesmo que fosse para não desestabilizar a região, porque sabem que diplomaticamente podem ter relações cada vez melhores com a maioria dos países da América Latina. Mas também não podem fazer certos movimentos militares sem acabar prejudicando, em primeiro lugar, o país que os recebe. Esse caso pode ser México ou Venezuela, pois os Estados Unidos da América consideram essa área sua zona de influência. É preciso enfrentar o império aos poucos, e isso está sendo feito. A Federação da Rússia é atualmente o único país enfrentando todo o Ocidente coletivo na Ucrânia, porque não enfrenta apenas militares ucranianos, mas toda a Aliança do Atlântico Norte, e faz isso por todos os demais. O resultado na Ucrânia influenciará claramente a divisão de poder internacional. Vai influenciar o que acontece na Venezuela, vai influenciar o que acontece no Irã, vai influenciar, em definitivo, em nível global, e isso está sendo feito pela Rússia, praticamente sozinha. Sim, a China apoia, compra petróleo e vende drones para a Ucrânia, enquanto nada se fala da Rússia. Putin segue chamando seu grande amigo por ser um estadista internacional. É uma líder que entende perfeitamente que você não pode pedir a outro país, aos chineses, que sejam mais russos do que os próprios russos. É absolutamente impossível. O que os russos precisam fazer é defender os interesses da Rússia, que neste caso, além disso, são os interesses da justiça internacional. Porque, diante disso, temos Donald Trump afirmando que fará o que quiser, de forma totalmente negativa. Aqui já não seguimos o direito internacional, diz Donald Trump. E, portanto, os Estados Unidos seguem a sua própria moral. O que der na nossa cabeça. Repito, isso, do ponto de vista da Rússia, é absolutamente inconcebível. Buscam-se criar regras e normas. E a legalidade internacional tem sido sempre respeitada, mesmo quando o outro lado não a respeita de forma alguma. Então, não falo só do ponto de vista emocional, que também me dói na alma. Dizer que a Rússia traiu alguém, especialmente aqui, onde estou agora. No Donbass, soldados russos estão morrendo aos dezenas dia após dia. E está sendo uma guerra muito dura. Famílias russas perdem entes queridos e também há companheiros latino-americanos lutando aqui. Claro que sim. Alexis Castillo morreu sendo espanhol, sendo colombiano e sendo russo. E bom, também cidadão da antiga República Popular de Donetsk, que ele já tinha o passaporte. Mas no momento em que já não estava oficialmente, deixou de existir porque já havia sido incorporada à Federação Russa. E, de fato,
era reconhecida pela Federação Russa, mas ele morreu como russo. Era um companheiro, vinha da Colômbia e, de fato, compreendia uma coisa fundamental pela qual, lembro, ele lutava. Vamos, em quantidades enormes. Ele tinha essas brigas com seus companheiros comunistas, principalmente com os mais ferrenhos que diziam: a Rússia é um país imperialista. E ele respondia: você é burro, não entende absolutamente nada. A Rússia não quer ser império de absolutamente ninguém. Ela tem suas zonas de influência e o que quer é manter uma ordem estável no mundo, que haja regras claras e, principalmente, respeito aos povos e à soberania dos países. Ou seja, que sejam as próprias nações que possam escolher seu destino e que tenham que ser respeitadas. Primeiramente, o Ocidente coletivo é o que menos respeita, apesar de exigir respeito globalmente. Respeitar e ser respeitado é a única coisa que a Federação da Rússia tem levado como bandeira, principalmente nos últimos anos, principalmente desde o início do governo de Vladimir Putin. Então, permitam-me dizer que, em primeiro lugar, a Rússia, como já foi dito aqui nos comentários, não pode estar em todos os lugares. Não é Deus, que tudo vê, tudo entende e contra tudo age. Ela faz exatamente o que pode. Acho que muitas vezes ela ultrapassa seus limites e acaba pagando por isso. Mas de verdade, da próxima vez que tentarem criticar a Federação da Rússia, que são meus compatriotas, em primeiro lugar, como se fossem traidores de não se sabe exatamente o quê. Então que a pessoa em questão se lembre de onde estão agora os russos. Contra quem os russos estão lutando? De que forma os russos estão lutando? E em que quantidade eles estão fazendo isso? Aqui não é só um pequeno grupo. Uma parte relevante do país está na linha de frente, arriscando a vida, não apenas pela segurança da Federação Russa, mas por um mundo melhor para todos. E no Irã se faz o que é possível junto com isso. Na Venezuela, também se faz o que pode junto com isso. Mas eu também acho que é preciso tirar um pouco dessa responsabilidade internacional da Federação Russa e, de vez em quando, colocá-la sobre os ombros dos próprios países, sempre tentando efetivamente buscar uma aliança global. E, em primeiro lugar, os países da América Latina deveriam buscar entre si essa aliança global. Diante do império que está cada vez mais tentando se apoderar de uma quantidade maior de seus recursos e de seu território. Bem, no fim das contas, parece que o dragão norte-americano voltou a despertar. Vamos ver até onde vai a sua energia. Mas a responsabilidade também é dos países da América Latina. E tomara que isso possa ser alcançado. Enfrentar e rejeitar o império exige colaboração da Federação da Rússia. Para isso, é necessário respeito, e acredito nisso. Em vez de procurar traidores entre nós, deveríamos aprender a respirar calmamente e pensar que a história só está começando. Isso é só o começo da construção do mundo multipolar. E agora, mesmo quando parece que tudo está perdido, é apenas o início da batalha. O resto virá e veremos as consequências. E para quê? Até aí posso falar. E muito obrigada por terem me ouvido até este momento, porque realmente eu precisava dizer isso urgentemente. Espero que minha posição sobre isso esteja clara.